Olá pessoal, mais uma resenha de livro para vocês. Eu vou fazer hoje a resenha de um livro que praticamente todo mundo que gosta de ler já leu, ou já todo mundo certamente já ouviu falar e quem gosta de ler já leu. Na época do lançamento desse livro, 2009, eu fui bastante questionado por muitos amigos, muitos conhecidos, para dar uma opinião sobre esse livro, o que eu achava desse livro. Então, eu quebrei até uma tradição que eu não gosto de ler livros da moda. Por exemplo, o livro sai esse ano, comprar e ler. Não, eu espero normalmente alguns anos, 5, 10 anos, a hora que o livro sair da moda, para ver se ainda tem a mesma, para ver se ainda tem a mesma repercussão, para ver se ele é interessante. Eu não vou pro livro da moda. Então, se ele continuar depois de 5, 10 anos sendo comentado, talvez ele realmente tenha um interesse, então vale a pena ler. Mas por alguns motivos, um determinado detalhe que tem nessa trama desse livro, muita gente pediu minha opinião sobre esse livro, tanto porque eu gosto de ler quanto por um detalhe que tem na trama, que queriam saber o que eu achava do livro. Eu acabei comprando e li. Eu vou falar aqui qual é o livro, deixa eu mostrar. Aqui. Dan Brown, O Símbolo Perdido. Tá. Esse livro eu comprei 0 km na livraria mesmo, não é de sebo. Bom, Dan Brown. Dan Brown dispensa apresentações, né? Provavelmente ele é hoje, depois da autora de Harry Potter, Harry Potter é outra coisa, depois da autora de Harry Potter, Dan Brown provavelmente é o maior vendedor de livros da atualidade, o maior fenômeno editorial. Então, até quem nunca leu o livro já ouviu falar de Dan Brown. E na pior das hipóteses já deve ter assistido o filme, porque já saíram 2 filmes baseados em livros dele. Anjos e Demônios e o Código da Vinci. Então, quem não leu, assistiu o filme e tudo mais. Esse aqui, pelo que eu pesquisei, não tem nenhum filme rolando sobre esse aqui, O Símbolo Perdido ainda. Mas provavelmente vai ter, porque se o livro vende, certamente o filme vai vender e alguém vai fazer. Então vamos lá. Dan Brown. Dan Brown deve ter uns 50 anos hoje. É um autor badaladíssimo aí, muito querido das editoras, porque vende muito livro. O que eu posso falar dele? Dan Brown não é um autor, não é um autor clássico, não é um autor que vai concorrer um dia a prêmio Nobel. Ele é um autor dedicado à literatura de entretenimento. Ele é um bom autor de entretenimento. Ele escreve boas tramas, ele desenvolve bem os seus personagens e tem um mérito nisso. A literatura de entretenimento é muito interessante. O que é entretenimento? Você não vai ler os livros dele para obter informação, cultura, para entender a vida, para entender a natureza humana, como os clássicos nos trazem isso, né? Você vai ler para passar o tempo, é um passatempo. Você vai dizer, então não vale nada? Claro que vale. Ou quando você assiste um filme na TV, a sessão da tarde é um passatempo. Você assistir um jogo de futebol é um passatempo, uma luta de boxe é um passatempo. Ler um livro de entretenimento é um passatempo, tão bom quanto qualquer outro. Então, não tenho nada contra e gosto, inclusive. Então, Dan Brown é isso aí. Então, não tenho mais nada para falar de Dan Brown. É um escritor de livro de entretenimento com a vantagem de ser um cara que escreve bem. Ele já escreveu 6 livros. Dos 6 livros, 4 são com o mesmo personagem, que é o Robert Langdon. Os outros 2 não. Dos 6 livros, os 4 com Robert Langdon eu já comprei e já li. Os 2 que não tem esse personagem eu não comprei, não pretendo comprar também, porque ninguém que tenha relevância para mim indicou, então não comprarei. Esse aqui, o Símbolo Perdido, é o terceiro livro, né, do personagem Robert Langdon. E como é praxe nos livros do Dan Brown, ele sempre tem sempre atrás de algum inimigo, atrás do inimigo principal, sempre tem uma ordem religiosa, uma ordem secreta, uma ordem esotérica, sempre tem algum bicho desse tipo aí atrás do vilão. Então, no caso desse livro aqui,
Ele trata da maçonaria. Da maçonaria, e o livro se ambienta na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos. Então, o enredo é muito simples. Robert Langdon é aquele professor de Harvard, famoso, simbologista. Ele é convidado a dar uma palestra em Washington, convidado pelo amigo Peter Salomon, descrito como maçom no livro. E quando ele chega lá, ele descobre que, na verdade, foi uma armadilha para atraí-lo para Washington. E o amigo está desaparecido, tem só a mão é encontrado só a mão do amigo com alguns símbolos ali que ele tem que desvendar. E o vilão da história, o tal de Malik, é um cara todo tatuado, e é um cara que ele suspeita, ou na verdade ele tem certeza, que pelo fato os Estados Unidos foram, vamos dizer assim, os Estados Unidos depois da independência foi criado pelos Founding Fathers, os pais fundadores, são adorados até hoje nos Estados Unidos. São os caras que lutaram pela independência americana, uma boa parte. E grande parte desses Founding Fathers eram maçons. Isso faz parte da história, isso é real. E a cidade de Washington foi criada para ser a capital dos Estados Unidos, e tem diversos símbolos maçônicos ali. O obelisco do George Washington e outras coisas mais. Tem muita simbologia maçônica ali. Tem inclusive o prédio que aparece na trama, que é o prédio do Supremo Conselho do rito escocês antigo e aceito, que fica lá em Washington, que é um prédio muito conhecido. Ele é citado aqui algumas vezes no livro. As pessoas entram, os personagens entram lá e tudo mais. É um prédio que é turístico, quem visita a cidade acaba tirando foto na frente dele e tudo mais. Então, é isso. A trama é essa. Aí a ideia desse Malik, ou Malak, é que existe embaixo da cidade de Washington, em algum local escondido na cidade de Washington, uma pirâmide secreta maçônica, cujos poderes são fantásticos. Aquela velha história do poder para dominar o mundo, né? Fascinou muitos vilões ao longo da história. Então ele tem certeza que os maçons de alto grau sabem dessa pirâmide, conhecem esse segredo e podem levá-lo até lá. Então ele quer usar o Langdon como simbologista para decifrar esses símbolos. Ele vai rodar várias partes da cidade para decifrar esse símbolo, e logicamente que o Malak vai estar logo atrás dele para a hora que for ele chegar na etapa final e descobrir, se aproveitar disso. Então, boa parte dos personagens são maçons, de um lado ou de outro, tem os bonzinhos e tem os malvados. E tem toda essa conspiração de esconder um objeto, um utensílio, uma pirâmide de alto valor. O tema não é novo. Se vocês assistiram aquele filme, na verdade são dois filmes, do Nicolas Cage, agora esqueci, o Tesouro Perdido, National Treasure, Tesouro Perdido 1 e 2, que fala num deles, acho que é o primeiro, fala de um tesouro escondido maçônico também e tudo mais. Então, relacionar a maçonaria com tesouros perdidos, com artefatos perdidos, com objetos de poder é uma coisa que não é novidade, mas o Dan Brown usou a maçonaria nesse livro aí para colocar uma ordem aí como protagonista do livro, vamos dizer assim. Claro que tem muita bobagem, óbvio, inclusive essa é bobagem de achar que tem um artefato escondido em Washington, uma pirâmide de poderes sobrenaturais que só alguns mais elevados conheceriam. É uma bobagem que o Dan Brown usa como fato de ficção para criar um livro de ficção. Um livro de ficção você não vai procurar a verdade num livro de ficção. Ficção está dizendo, é ficção. Tá? O problema são dos malucos que leem esses livros de ficção
e acham que ali não, ali tem uma verdade que estão escondendo, ali, que aquilo lá tudo é verdade, aí começam a criar as teorias da conspiração, e aí começa a aparecer um monte de bobagem, um monte de livro, um monte de besteira falando que isso existe, que tá acobertado. Isso é um monte de besteira. O ser humano é um problema, né? E isso aí, esse tipo de literatura, esse tipo de tema na ficção, lido por mentes malucas ou fanáticas religiosas ou coisas do tipo, que começam a achar, não, isso aí é verdade, ele falou de uma maneira ficcionada, mas é tudo verdade. Então, bobagem, isso aí é bobagem. Então, assim, é a terceira aventura do Langdon. Eu já contei mais ou menos. Durante a trama, claro, o Peter Salomon está escondido, teoricamente foi sequestrado pelo vilão. E quem ajuda o Robert Langdon é a Catherine Salomon, que é a irmã do amigo dele desaparecido. E é uma pesquisadora do Smithsonian Institute, que fica também em Washington. Ela estuda ciência noética. A ciência noética é um ramo da ciência que estuda a mente humana, o pensamento, a consciência, só que estuda de maneira científica, né? Estuda em laboratório isso. Então a ciência noética é uma ciência nova aí que está aparecendo nos últimos 10, 20 anos. É um tema muito interessante e ela é uma pesquisadora disso e ela é que vai ajudar o Langdon nessa busca para desvendar quem é o sequestrador e para tentar achar o amigo dele. Eu não vou contar o final, obviamente. Comparando com os outros livros do Dan Brown, eu já li esse aqui é o Símbolo Perdido, eu já li Inferno, já li Anjos e Demônios e já li o Código da Vinci. Este aqui é o mais fraco dos quatro. Por que é o mais fraco dos quatro? Por causa do tema da maçonaria, por causa das conspirações que isso pode ter levado? Não, não é por causa disso. É porque é o único livro do Dan Brown, e aqui eu vou provavelmente eu posso até estragar o final do livro para vocês, para quem não leu, mas eu vou ter que falar isso. A maior decepção para mim deste livro aqui é que em todos os livros do Dan Brown você começa a trama com alguns mocinhos e alguns vilões. E no final do livro tem a reviravolta. Muita gente que era mocinho se torna vilão e muita gente que era vilão se torna mocinho. Em todos os livros do Dan Brown tem isso. Neste aqui não tem. Neste aqui, quem é vilão no começo do livro continua vilão até o final do livro. Quem é mocinho no começo do livro continua mocinho até o final do livro. Não tem nenhuma reviravolta, não tem nenhum revertério na história. Então são 600 páginas que você lê. Deixa eu ver se são 600 mesmo. Ah não, são 500. 500 páginas que você lê, já sabendo desde o começo do livro quem é o bandido, quem é o mocinho, quem é o vilão, e termina exatamente você sabendo quem é o vilão e quem é o mocinho. Então, o Dan Brown perdeu uma parte da graça da narrativa, né? A graça da narrativa desses livros de suspense, de policial, é você ter a reviravolta no final. Quem você acha que a pessoa era o vilão, na verdade era o mocinho, ou vice-versa. E aqui não tem. Então é o mais fraco dos 4 livros dele. A narrativa continua sendo muito interessante, os temas são muito interessantes, a cidade de Washington é toda dissecada, toda simbolizada e tudo mais. Algumas coisas são reais, outras são fantasia. Não vou dizer aqui o que é real e o que é fantasia, porque não vem ao caso. Então é um livro, assim, se você gosta do personagem, leia, mas é o pior dos 4. Eu estou fazendo a resenha porque eu acho que ele tem um valor como escritor ainda, Dan Brown, e o tema é interessante. É claro que você não vai terminar o livro achando que a maçonaria é vilã da história da coisa, né? Que tem maçons envolvidos aqui com os vilões da trama, você não vai achar que isso aí é verdade. Né? Se você for achar que isso aí é verdade, aí você não está separando o real da ficção. Mas é um livro de ficção. Um livro de ficção pode tudo. No Anjos e Demônios, tem gente dentro do Vaticano que foi colocado como vilão, e outros como heróis. A gente sabe que existe. Em todo lugar tem isso, né? No Código da Vinci também colocaram a Opus Dei como vilã da história, como um monge da Opus Dei como assassino. É ficção, ficção é ficção, tá? Então é isso, encare como um livro de ficção, o mais fraco dos 4 de Dan Brown. Então é isso que eu tinha para falar sobre isso. Esse canal é uma abertura para as minhas aulas e minhas palestras literárias. Se você gostou,
dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no canal, o YouTube te avisa sempre que tiver um vídeo novo. Meu contato está na descrição do vídeo, se alguém tiver interesse nas aulas, nas palestras. Então é isso. Comentários, dúvidas, sugestões, podem escrever no comentário do vídeo ou no link do Facebook. Uma saudação.